Fala pessoal, meu nome é Isabela e a gente decidiu vir trazer para vocês o nosso roteiro sobre Bali. Eu sei que a gente ficou ausente desse canal há muito tempo, eu sei que a gente recebeu muita mensagem pedindo principalmente sobre esse vídeo, sobre o roteiro de Bali. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês, além do roteiro para Bali, uma visão de por que Bali é tão famosa entre os viajantes e porque quem conhece muitas vezes quer morar na ilha. Então vamos começar a falar sobre o clima da ilha. O clima de Bali ele é basicamente dividido em dois, com chuva e sem chuva. A temperatura anual média é de mais ou menos 27,5 graus. Só para vocês terem uma ideia do tempo que a gente ficou em Bali, a gente pegou um dia de chuva. O resto dos dias foram bem quentes e úmidos. E assim, gente, o bem quente que eu digo é um quente suportável, viu? Inclusive, gente, antes de continuar vendo esse vídeo, eu acho interessante vocês voltarem no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, em como montar o seu roteiro para a Indonésia, viu? Porque lá a gente traz informações importantes sobre essa viagem. Eu sei que muita gente pensa que Bali é uma ilha bem pequena, mas para a gente ter uma noção de extensão da ilha, de uma ponta a outra tem cerca de 140 quilômetros. Então, para chegar de uma ponta a outra, tem bastante trânsito, as estradas são bem pequenas, então tem que ter um certo planejamento para saber onde ficam as regiões e como que vai chegar em cada região. E por falar em trânsito, vamos ao trânsito que a gente já sabe da Tailândia, tão conhecido caótico trânsito do Sudeste Asiático, tá? Bali não é diferente, gente. O que a gente mais vê lá são carros pequenos e motinhas. As ruas são bem estreitas e muito pequenininhas e muito lotadas. Então, igual a gente falou no vídeo da Tailândia, o trânsito ele é bem caótico e ali a gente não vai achar nada de diferente. Então aí já vai a primeira dica, tá, gente? Questão de locomoção dentro da ilha, se vocês forem a longas distâncias, é melhor contratar um carro com motorista para levar vocês. Agora, se chegou em uma região, que a gente vai falar mais sobre isso adiante, chegou em uma região e quer conhecer a região, a gente indica pegar uma motinha mesmo, igual a gente fez. Inclusive, enquanto vocês estiverem, com o motorista no carro, prestem bastante atenção de como é o trânsito de Bali, que isso vai ajudar nos próximos dias quando você alugar sua motinha e sair andando por lá. Como a ilha é relativamente bem grande, é bom ficar lá pelo menos uns 14 dias. Mas eu já adianto que um mês e meio, às vezes é pouco para conhecer tudo. Bali tem muita coisa para se fazer. Tem cachoeiras, cliffs, praias, tem surf, vulcão, campos de arroz, templos. Então tem uma diversidade de atividades. Cerca de 90% da Indonésia é formada por muçulmanos, mas Bali ela tem uma religião e uma cultura única, inclusive um idioma também. A maioria das casas, elas têm seus próprios templos. Na verdade, cada família tem seus próprios templos para fazer cerimônias e rituais. Além desses templos familiares, a gente tem também os famosos templos de Bali, como por exemplo o desse que a gente vai mostrar numa foto aqui, da famosa foto fake, tá? Tem também o Lundanu, entre vários outros. E é por isso que Bali é conhecida também como a Ilha dos Deuses. Muitas pessoas acabam se mudando para Bali pelo baixo custo de vida que a ilha oferece e, além disso, tem muitas coisas para se fazer. Bali ela é dividida em regiões, que para simplificar para vocês é como se fossem bairros e cada um tem a sua característica. O contato com a natureza, florestas, as cachoeiras, yoga e os campos de arroz a gente vai encontrar na região de Ubud. É onde fica a Monkey Forest e é um ponto central da ilha, então é um ponto interessante de partida para começar a explorar. As regiões como Kuta, Canggu, Seminyak são regiões que a maioria das pessoas que moram ali são estrangeiras. É uma região um pouco mais roots e chega a ser chamada de Balifórnia. É cercada de cafés instagramáveis, restaurantes temáticos. As praias de Canggu têm uma areia vulcânica, então é algo mais diferente do que a gente já está acostumado. É uma areia escura e é um local maravilhoso para se assistir o pôr do sol. Já o Luato é uma região mais voltada para o surf.
já que são praias que têm boas ondas para os surfistas. Além disso, tem aqueles cliffs maravilhosos, gigantescos, que são perfeitos para assistir um pôr do sol. Então a gente acaba vendo que Bali, por mais que seja uma única ilha, ela tem uma diversidade muito grande entre essas regiões. Nós chegamos na Indonésia por Jakarta, que é a capital do país. De Jakarta, nós pegamos um voo e fomos direto para Bali. A gente preferiu chegar em Bali e se hospedar primeiro em Ubud. Lá achamos o melhor lugar para chegar e descansar da viagem. Quando a gente chegou em Jakarta, que foi na época do final da pandemia, estava sendo obrigatório fazer uma quarentena de um dia. Então a gente ia ficar em Jakarta esse primeiro dia e depois ia direto para Ubud. Só que um dia antes da gente chegar lá, as coisas mudaram, então a gente não precisou fazer essa quarentena. Então tivemos meio que pegar um hotel de última hora, e o hotel que a gente pegou é o Menzel. E esse hotel a gente pegou ali pertinho do hotel que a gente ia ficar nos próximos dias. Como a gente chegou, já estava bem tarde, a gente estava bem cansado da viagem, acabou que a gente não conheceu bem o hotel. No outro dia, a gente acordou cedo e foi conhecer o hotel. O hotel tinha um campo de arroz privado muito bonito, que inclusive eu aproveitei para tirar bastante foto lá. Já tinha um café da manhã maravilhoso. E por mais que tenha sido uma coisa que a gente pegou de última hora, foi um hotel que nos surpreendeu bastante. Esperando meu café da manhã, porque eu estou morta de fome. Agora mostra a vista desse hotel aqui. Depois que a gente aproveitou a parte da manhã nesse hotel, nós fomos pro próximo hotel que a gente já tinha reservado e já estava na nossa programação, que era o Castara Hotel. A gente chegou nele, aproveitou bastante a estrutura do hotel e no outro dia de manhã a gente já alugou uma motinha para os próximos 2 dias, que a gente ia continuar em Ubud. Inclusive a gente alugou essa motinha na própria recepção do hotel. Outra coisa do Castara é que na rua do hotel tinha um café super simples, mas que tinha um campo de arroz maravilhoso, a comida maravilhosa e o ambiente era muito bom. Eu vou deixar até umas fotos que a gente tinha feito lá, mas praticamente todos os dias que a gente ficou no Castara, a gente ia tomar café da tarde ou já até mesmo jantar lá. Já no segundo dia, a gente pegou essa motinha e fomos dar uma volta mesmo para conhecer o Ubud. Nós acabamos indo num campo de arroz bem famoso que chama Seisandam. Esse campo de arroz, ele ficava mais ou menos uns 50 minutos de onde a gente estava. E assim, gente, foi basicamente o primeiro contato assim que eu tive para conhecer o que era a arquitetura de Bali, o que era Bali. Eu fiquei fascinada, porque era uma mistura de campos de arroz, na verdade assim, campos de arroz tem os famosos, mas todos os cantos de Bali tem um campo de arroz. Então, eram os campos, eram as florestas, eram as casas, eram os templos que a gente via a todo momento andando nessa scooterzinha nas estradas. O Seisandam, ele é um campo de arroz gigantesco, porque esses que a gente costuma ver são mais pequenininhos. Ele é muito grande e dá umas fotos bem legais. Depois que a gente saiu do campo de arroz, a gente foi direto para uma árvore muito famosa que tem lá, que chama Ancient Tree, que tem mais ou menos 500 anos, se eu não me engano, que para quem gosta de foto, dá umas fotos bem artísticas, viu? E para finalizar o nosso dia, a gente acabou conhecendo a Monkey Forest. A Monkey Forest, para quem não sabe, é como se fosse uma reserva onde tem centenas de macacos. Lá eles são muito bem tratados, muito bem cuidados e pelo fato de ser algo bem turístico, os macacos acabam se acostumando um pouco com os seres humanos, mas obviamente não são todos, alguns são um pouco mais ariscos. Inclusive, uma diquinha não andem com comida na mochila ou coisas de valor à vista e dando bobeira, porque esses macacos eles são um pouco traiçoeiros, viu? Eles pegam mesmo.
No outro dia, a gente alugou um tour com o pessoal local, que já é um pouco conhecido, que inclusive a gente vai deixar o contato deles aqui, e fizemos vários passeios no mesmo dia. Esse pessoal, eles buscaram a gente com o carro da empresa, no hotel, bem cedinho, e a gente foi para a nossa primeira parada. Essa primeira parada foi a cachoeira Secumpu. Para chegar nessa cachoeira, a trilha é um pouco pesada, é ida e volta, mas só que vale super a pena. Depois da trilha da cachoeira, a gente foi para um almoço típico, com inclusive pessoas locais. Eles ofereceram assim de entrada uma banana com chocolate, que é maravilhosa, que é bem típico deles. De banana frita. Um coco gigantesco, café, não dá não. Ainda tem o almoço. Não, ainda tem o almoço. Como o prato principal, nós escolhemos o nasi goreng. O nasi goreng, para quem não conhece, é um prato que ele é arroz frito, ovo e frango e alguns legumes. Que assim, gente, é incrível. Pra mim é uma das melhores partes da culinária indonésia. Nem deu tempo de tirar uma foto pra mostrar como o prato tava no início. Já sai me atacando, mas tá bom. Muito bom. Meu Deus do céu, eu tenho que provar isso aqui. Depois que a gente saiu do passeio da cachoeira, na volta até a gente chegar a um templo, a gente passou em um lugar que ele é muito conhecido por turistas. Tem bastante fotos nesse lugar, que é o Andara Gate, que na verdade é como se fosse um portão que dá entrada para um campo de golfe. Ali o pessoal costuma tirar fotos. Depois disso a gente foi experimentar o café Koh Luwak. E para finalizar o dia a gente passou pelo templo Ulundanu. No outro dia a gente foi com o mesmo pessoal para ver o nascer do sol em um lugar bem diferente. O lugar ele se chama Lahangan Suite. E lá é um lugar muito mágico. Tem como se fosse um mirante que dá vista para um vulcão muito famoso de Bali. Então a gente acabou vendo o nascer do sol com essa vista. De lá a gente foi em 2 templos bem conhecidos de Bali, que ficam naquela região. Um deles é o Tirta. O segundo que a gente visitou foi o Lepuyang, que é o da famosa foto fake. E ele dá vista para o mesmo vulcão que a gente tinha visto o nascer do sol. Então dá uma foto muito linda. Só que aquela foto que você tem a impressão que é um reflexo da água, na verdade ela é um truque de foto usado pelo pessoal local para transformar aquele lugar mais interessante. Porque na verdade ele é muito bonito, mas aquela foto ela é fake. Esses 2 dias de passeio a gente decidiu comprar com esse pessoal, porque se nós decidíssemos fazer sozinhos, talvez fosse um pouco mais difícil, pela distância, pelo tempo que a gente teria que percorrer, pelos locais que a gente teria que ir, que muitos deles são de difícil acesso, para quem não conhece a região. No nosso último dia em Ubud, nós fomos conhecer o Tagalalan, que é um campo de arroz muito famoso entre os turistas, e um outro templo que se chama Gunung Kawi, que é um templo que eles contam que tem enterrado o rei daquela época, né? E toda a sua família ali. Lembrando que em alguns templos a gente precisa usar uma roupa típica para poder entrar. Esse traje típico ele se chama sarung, é como se fosse uma saia que eles colocam em você. Então precisa colocar para poder entrar no templo. Depois do nosso último dia em Ubud, nós pegamos um avião e fomos para Labuan Bajo, onde a gente fez o passeio para conhecer os dragões de Komodo. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Depois que nós voltamos de Labuan Bajo, nós voltamos para Bali. E em Bali, dessa vez, a gente ficou em Kuta, que era uma região que ficava perto do aeroporto. Então ficou muito fácil para a gente se deslocar para as outras ilhas. Em Kuta, a gente alugou uma moto, uma scooter, e fomos conhecer um pouco a região. Depois disso, a gente foi para Canggu, onde a gente tomou um café, aproveitou para passar o resto do dia e fomos ver o pôr do sol em uma dessas praias de areia vulcânica que eu já tinha comentado com vocês. Existem 2 locais que vocês precisam conhecer quando forem
para Bali. Um deles é Nusa Penida. Nusa fica aproximadamente uns 30 minutos de Bali. E o outro lugar são as Ilhas Gili, que são um conjunto de 3 ilhas que ficam a 1h30 mais ou menos de Bali de barco. A gente vai explicar bem em outros vídeos mais detalhados sobre Nusa e as Ilhas Gili, mas são destinos que, na nossa opinião, deve sim estar incluído no seu roteiro para Bali. Aqui vai uma dica muito boa de um pessoal brasileiro que ajudou muito a gente a se locomover entre essas ilhas. É o Rodrigo, da empresa On My Way to Bali. Eles fazem todos os tipos de passeios e translados entre essas ilhas. Então acabou facilitando muito esses dias que a gente queria conhecer esses lugares. O Rodrigo é uma pessoa muito legal e ele conhece motoristas locais. E por ele ser brasileiro, facilita muito a contratação desses pacotes, digamos assim, desses tours. Na época que nós fomos, o translado entre Nusa e as Ilhas Gili não estavam funcionando. Então nós tivemos que voltar para Bali para sair no outro dia para ir nas Ilhas Gili. E o Rodrigo acabou ajeitando pra gente, nesse dia que a gente tinha livre, para fazer uma Silver Class, que foi uma experiência muito legal que a gente teve lá, que foi fazer a confecção dos nossos próprios anéis de prata, que inclusive eu fiz um pra mim, de borboleta, e fiz uma pra minha menininha também, de borboleta. E vocês podem adicionar a Silver Class em algum dos dias que vocês ficarem em Ubud. Depois de Gili, nós fomos visitar o Monte Bromo, que é considerado o rei dos vulcões da Indonésia. A gente vai fazer um vídeo exclusivo explicando bem como fazer esse passeio. E se o seu sonho é subir em um vulcão, isso com certeza tem que estar no seu roteiro. Então a gente chegou nos nossos últimos 5 dias na ilha, na última região que a gente ficou de Bali, que foi o Luato, aquela região que eu tinha dito sobre os cliffs, as praias bonitas, o surf. Nós alugamos um scooter para conhecer a região esses últimos dias e em um desses dias nós acabamos parando, por sorte, em um parque cultural, onde tem localizada a maior estátua de Bali, que inclusive é um monumento que dá para se avistar de longe. A gente já tinha visto esse monumento, mas a gente acabou parando no parque dele sem querer. E lá a gente acabou tendo um pouco mais da imersão da cultura de Bali, acabamos vendo um pessoal fazendo uma apresentação de uma dança local. E todos esses dias que a gente esteve em Uluwatu, no final do dia ou no início do dia, a gente aproveitava para conhecer alguma praia. Então a gente viu bastante turistas surfando, surfistas profissionais. É onde tem uma infinidade de beach clubs, que inclusive é um dos lugares preferidos dos turistas para assistir o pôr do sol. Então esses últimos dias foi uma espécie de despedida de Bali. Eu sei que aqui pelo vídeo talvez eu não consiga transmitir o que eu quero transmitir de Bali, mas para mim Bali talvez tenha sido, ouso dizer que talvez seja a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Por mais que eu não tenha viajado muito, eu sinto que outros lugares não vão superar o que foi Bali para mim. O lugar é mágico, a ilha é mágica, as pessoas são muito receptivas, elas fazem você se sentir feliz naquele lugar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim é muito satisfatório poder voltar a gravar aqui pro canal. E eu espero que isso se torne mais rotineiro, porque do lado de cá a vida continua acontecendo e eu e o Caio, a gente tem rotinas muito pesadas. Então impede um pouco que a gente viva para isso aqui, mas a gente vai tentar se empenhar mais e para trazer mais vídeos para vocês. Que inclusive agora em março a gente tem uma viagem marcada para poder trazer mais conteúdo para o canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.